Gênesis capítulo 30, versículo 25 em diante, diz assim: Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando eu hei de trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe respondeu: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de uma jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Amém. Vamos um pouquinho mais adiante. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e viu o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, mas para que concebessem diante das varas. Porém o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Diga isto, leia comigo. E o homem se tornou mais e mais rico. Amém? Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Esta é uma passagem bastante interessante, queridos, e que tem alguns princípios muito bons para a nossa vida. Jacó, ele tinha passado 21 anos da sua vida trabalhando para o seu sogro, para Labão. Em Harã, na terra onde morava o seu sogro, ele construiu lá a sua família, mas ele não tinha nada de bens, porque ele trabalhava, era funcionário do seu sogro, trabalhava para o seu sogro. O desejo de Jacó era voltar para a casa de seu pai, voltar para a sua terra e levar consigo a sua grande família, né? Ele tinha 4 mulheres, nessa época já tinha 12 filhos, só um não tinha nascido ainda, que era Benjamim. Logo depois que, a Bíblia diz, né, que logo depois que José nasceu, ele vai então ao seu sogro pedir permissão para ir embora, levando todos os seus filhos e as suas mulheres. Nessa fase aqui, queridos, da história de Jacó, e eu pulei uma parte importante que eu disse que eu vou falar com vocês depois sobre isto, mas nós vemos um Jacó já bastante mudado. Ele tinha tido um encontro com Deus em Betel que tinha marcado a sua vida. Ele teve um sonho, viu uma escada, e o Senhor falou com ele ali, e o Senhor
fez promessas a ele, firmou com ele uma aliança. Isso tinha acontecido há tantos anos atrás. E quando isso aconteceu, ele disse para Deus: se o Senhor me abençoar e estiver comigo nesta jornada, ele disse: nesta jornada que eu vou empreender, que eu tenho que empreender. Porque ele sabia que aquele caminho, aquela estrada que ele tinha tomado era um caminho sem volta, pelo menos naquele momento. Ele sabia que ele tinha que trilhar aquilo, ele sabia que tinha que passar por aquelas situações, mas ele disse: se o Senhor for comigo, o Senhor será o meu Deus. E tantos anos se passaram, mas aquela promessa e aquela afirmação ou confirmação da aliança que Deus tinha com Abraão e depois fez com Isaac e agora tinha feito também com Jacó, aquela aliança estava no coração de Jacó. E nós vemos então um homem completamente transformado, ainda com alguns resquícios, sim, do velho homem, mas com o coração mudado, com o coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Ele vai então ao seu sogro, pede permissão para ir embora, levando todos os seus filhos e as suas mulheres. E diferente daquela pessoa que sempre fazia alguma coisa para tirar vantagem nas suas empreitadas, sempre dando o seu jeitinho, diferente daquele Jacó antigo, ele vai ao seu sogro e não pede absolutamente nada. Ele diz para o seu sogro: olha, chegou o tempo, né? Eu quero voltar para minha terra. Não quero nada, não vou pedir nada. Quero apenas as minhas filhas, os meus filhos e as minhas mulheres. E a permissão para ele poder ir embora. Ele não pediu absolutamente nada. Em outras épocas, Jacó talvez tivesse tentado tirar proveito daquela situação que ele estava vivendo ali na terra de Harã com seu sogro, mas agora ele diz: eu não quero nada, eu quero apenas a minha família para ir embora. Ele cumpriu com a sua obrigação para com o seu sogro. Não havia nada que Labão pudesse usar contra Jacó, dizendo que Jacó tinha enriquecido às custas dele. E nesse sentido, queridos, nós vemos que há um paralelo nessa história de Jacó, quando nós lemos a história de Abraão. Quando Abraão vai em socorro de Ló, lá na cidade de Sodoma. Sodoma tinha sido invadida por 5 reis e tinha sido praticamente destruída. E Ló tinha sido levado cativo. E então Abraão ouve o que tinha acontecido e vai em socorro de Ló. E consegue resgatar as pessoas da cidade de Sodoma, inclusive Ló. E consegue resgatar inclusive alguns bens. E a Bíblia mostra que em gratidão a isso, reconhecendo aquilo que Abraão fez, o rei de Sodoma diz para ele: olha, deixa somente as pessoas da cidade, os bens são teus, pode levar embora. E Abraão diz para ele: olha, rei, nada quero de ti. Deus me livre, o Senhor é testemunha, que nada quero de ti, senão apenas o que me pertence. Para que você não diga amanhã: eu enriqueci Abraão. Há um paralelo nessa história na vida de Jacó também. Jacó também nada queria do seu sogro Labão, apenas a sua família para poder voltar para a sua terra e para a casa dos seus pais. Jacó teve experiências meio amargas lá na casa do seu sogro. Enquanto ele esteve na casa de Labão, eu diria que ele experimentou do seu próprio remédio. Porque algumas coisas em sua vida, em tempos atrás, ele tinha conseguido através de trapaças.
tinha conseguido através de engano. Enganou seu pai, enganou seu irmão. Ele era mestre em enganar as pessoas. Jacó significa enganador. Talvez estas experiências que ele viveu lá na casa de seu pai tenham deixado ele com marcas, do seu sogro, tenham deixado ele com marcas. Talvez ele tenha pensado, bom, eu já sofri bastante neste lugar. Mas eu prefiro pensar, queridos, que aquilo que aconteceu há tantos anos atrás, quando ele teve um encontro com Deus ali em Betel, criou uma marca ainda maior no coração de Jacó. E ele sabia que havia algo que Deus tinha planejado para a vida dele. E que ele era parte importante neste plano de Deus. Ele tinha recebido uma promessa de Deus. E a confirmação de que Deus estaria com ele. Ele queria estar com seus pais, antes que eles partissem. Ele queria poder talvez dizer para os seus pais, olha, eu estou aqui. Deus mudou meu coração, Deus transformou a minha vida. Mas eu consigo enxergar, queridos, que mais importante até mesmo do que isto, Jacó, ele tinha consciência de que ele tinha um papel importante a desempenhar na aliança que Deus tinha feito com o seu povo através do seu pai e através do seu avô. Ele sabia. Deus tem coisas importantes a realizar e Deus muitas vezes fala comigo e com você. E às vezes a gente ouve aquilo e não dá tanta importância e Deus quer que você se lembre disso. Deus quer que você se lembre que Ele tem uma promessa na sua vida. O tempo pode passar, queridos, mas Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Amém? O tempo pode passar, mas Deus não se esquece, Deus não quer que você não se esqueça também, que Deus tem promessas para a sua vida. 20 anos tinham se passado, 21 anos tinham se passado. E aquilo deveria estar martelando o coração de Jacó. Aquilo deveria estar saltando no coração de Jacó. Apesar de tudo, ele tinha um compromisso com seu sogro. Apesar de tudo, ele tinha uma aliança que ele tinha feito com seu sogro. Ele tinha trabalhado 7 anos pela sua esposa, e ele esperava que Raquel fosse a sua esposa. Mas não aconteceu. Foi-lhe dado Lia por esposa. Ele não gostou muito da história. Mas o seu sogro diz, bom, trabalhe mais 7 anos e eu vou te dar Raquel. E 7 anos ele trabalhou e recebeu Raquel como esposa. E a Bíblia diz que depois disso ele trabalhou mais 7 anos, foram 21 anos no total. E ele chega à conclusão então de que está na hora de voltar para casa. Acontece, queridos, que o sogro de Labão percebeu. A Bíblia usa uma palavra que, traduzida do original, ela tem um sentido de adivinhação. Mas ela é traduzida como Labão entendeu, ou Labão percebeu, né? Que desde que Jacó chegou, a sua vida mudou. A prosperidade veio sobre a casa de Labão. Ele sabe que Deus o abençoou, não por causa dele. Deus o abençoou por causa de Jacó. E perder Jacó era um sinal de perder a bênção. Perder Jacó era sinal de estar sem o favor de Deus sobre a sua vida. Labão não estava preocupado com o bem-estar de Jacó e sua família. Ele estava preocupado com o que ele deixaria de ganhar com a saída de Jacó. O trabalho de Jacó fez de Labão
um homem rico. Nós vemos isto no desenrolar da história. Por isso ele não quer perder Jacó. A gente não percebe aqui que há um amor paternal pela vida de Jacó, porque era o seu genro. Era o marido das suas filhas. A gente vê aqui um interesse apenas econômico. Ele reconhece e diz: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão, então, queridos, reconhece que a mão de Deus está sobre Jacó. As pessoas reconhecem quando a mão de Deus está sobre a sua vida. Pessoas querem que você esteja ao lado delas, porque elas veem que Deus abençoa você. Labão viu que Deus o abençoou por causa de Jacó. Quando a mão do Senhor está sobre a tua vida, meu amado, pessoas ao teu redor, mesmo que não adorem a Deus, mesmo que não amem a Deus, também serão abençoadas por tua causa. É verdade. A gente vê isso muitas vezes acontecendo. Muitas pessoas olham para a vida de um crente e veem nele algo diferente. E veem que por causa daquela pessoa, dentro da sua empresa, a sua empresa está sendo abençoada. E Labão então faz uma proposta tentadora para Jacó. Me diz qual é o teu salário. Eu pago o que você quiser, mas fica aqui comigo. Jacó era um objeto valioso para Labão, e ele não queria perder aquilo de forma nenhuma. Jacó sabe que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, e ele quer usufruir dessa bênção também em benefício próprio, porque até então ele tem trabalhado e sido abençoado, mas a bênção na verdade tem ido para a casa do seu sogro. Ele já tinha feito a parte dele no trato com o seu sogro, com Labão. Trabalhou aqueles 20 anos, 21 anos, sem receber nada em troca, senão o próprio alimento do dia a dia, do sustento do dia a dia, e a sua família. Para Jacó, estava claro que Labão tinha prosperado, não por causa da capacidade que Labão tinha, não por causa do trabalho de Labão, não por causa das virtudes de Labão, não por causa da sua capacidade de administrar os seus negócios. Para Jacó estava claro que a casa de Labão tinha sido abençoada por causa da bênção do Senhor sobre a vida dele. Deus abençoara Labão por causa disto. A gente percebe aqui, queridos, que a vida de Labão, de Jacó, ela está sendo moldada aos poucos. Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai mudando o nosso coração na medida em que nós vamos entendendo os propósitos de Deus e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Porque essa mudança, ela não acontece do dia para a noite. E você pode perceber isso na sua própria vida, que Deus tem mudado você dia a dia. Tem tirado as suas manias, tem tirado os seus conceitos, muitas vezes antigos, que dominavam o seu coração. E tem feito de você uma nova pessoa. Tem feito de você alguém melhor a cada dia. Eu sei que eu tenho sido melhor a cada dia. Eu sei que Deus tem moldado meu coração a cada dia. Eu sei também que eu preciso ser mudado em muitas coisas ainda, eu já disse para vocês. A vida de Jacó está sendo mudada e moldada a cada dia. Antes, aquele que buscava fazer tudo à sua maneira, para conquistar o que ele desejava, agora ele reconhece que é Deus que coloca sobre a vida dele o seu favor. Ele reconhece que é o Senhor a fonte da sua bênção. Alguns anos antes, ele tinha trapaceado,
para conseguir a bênção do seu pai. Agora, a cada passo que ele dá, ele diz: o Senhor está comigo. Essa foi a promessa que Deus fez para ele: eu estarei contigo. E eu creio, queridos, que esta é a promessa que Deus tem para a nossa vida também. Deus está com você. Eu acho que cada situação que nós vivemos na nossa vida, e Labão, depois que recebeu esta palavra, ele estava 21 anos sofrendo na mão do seu sogro. Em algum momento ele diz: olha, tantas vezes já, 10 vezes fui enganado pelo teu pai. Ele diz para sua filha. Mas ainda assim nós vemos um homem permitindo ser moldado pela mão de Deus. Às vezes nós recebemos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus no nosso coração, e nós queremos que aquelas coisas aconteçam do dia para a noite, e quando não acontece, nós ficamos pensando: bom, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer derramar a sua graça sobre a minha vida? E a dúvida vem no nosso coração. Eu não sei se veio dúvida no coração de Jacó ou não, mas a Bíblia não fala sobre isto aqui. Talvez tenha tido alguns momentos que ele tenha titubeado, que ele tenha duvidado, ou que ele tenha se perguntado se Deus realmente estava com ele. Mas o que nós vemos aqui, que a Bíblia nos mostra, verdadeiramente, é que ele estava sendo moldado. E 21 anos depois, ele ainda sabe que Deus está com ele. Apesar das dificuldades que ele passou, apesar dos problemas que ele teve com seu sogro, apesar do relacionamento nada agradável que ele teve na casa do seu sogro, ele sabe que Deus está com ele. Será que nós temos essa convicção no nosso coração? Você passa por tantas dificuldades e a primeira coisa que vem no seu coração é: será que Deus está comigo mesmo? Essa é uma dúvida que não tem que prevalecer sobre a nossa vida, meu amado, minha amada. Essa é uma dúvida que tem que estar longe de nós. A certeza de que Deus está conosco tem que estar viva no nosso coração, a despeito de qualquer coisa que possa acontecer na sua vida, a despeito de qualquer situação ruim que possa estar acontecendo na sua vida. Deus está conosco e eu preciso ter essa convicção no meu coração. Deus está comigo. O Senhor fez essa promessa. Deus está comigo. O Senhor não me desampara jamais. Em nenhum momento o Senhor permite que algo venha contra a minha vida que eu não possa suportar. O Senhor está comigo. Amém, queridos? Ele diz para Labão: olha, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. E nesta história eu vejo um ensino muito importante para a nossa vida, que diz respeito à forma como nós agimos eticamente, quando somos abençoados por Deus, e outras pessoas também são abençoadas por Deus, por nossa causa. Talvez você possa dizer: bom, eu não gosto do meu trabalho. Eu não gosto do meu patrão. Eu não gosto dessa pessoa para quem eu trabalho. Mas sabe de uma coisa, queridos? Deus permitiu que você estivesse lá. Sendo bom ou sendo ruim, Deus permitiu que você estivesse lá. E o que nós vemos aqui na vida de Jacó é um homem que, apesar de ter sido enganado pelo seu patrão, que coincidentemente era seu sogro, ele age corretamente. Ele faz as coisas de maneira correta. Ele faz as coisas da melhor maneira, ainda que o resultado do seu trabalho vá todo em benefício do seu patrão, ainda assim, ele faz as coisas corretamente. Isso para a gente traz, para a nossa vida traz um ensino muito importante, no sentido de que nós não dependemos, queridos, do que os outros fazem.
Nós dependemos daquilo que nós fazemos. As pessoas podem agir de maneira errada com você, as pessoas podem fazer coisas para te prejudicar, as pessoas podem fazer coisas para te enganar, mas a sua atitude deve ser aquela que a palavra de Deus ensina. A sua maneira de agir precisa ser aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, porque a bênção do Senhor vai vir sobre a nossa vida no momento certo. Porque a bênção do Senhor vai vir sobre a nossa vida de maneira que nós não esperamos, mas ela vai vir sobre a sua vida. Jacó talvez não tivesse da parte de Labão nenhuma motivação para agir corretamente. Ele tinha sido enganado. Ele tinha sido algumas vezes trapaceado. Talvez ele tenha engolido isto e dito para ele mesmo: não, o Senhor está comigo, e o Senhor vai me fazer prevalecer. Ele tinha aprendido algumas lições importantes nesse processo de tratamento que Deus estava fazendo com ele. Ele tinha experimentado talvez o seu próprio remédio, daquilo que ele costumava fazer, e agora estava vendo isto acontecer na sua própria vida. Ele diz: não, eu mereço isso. Eu sei que Deus tem coisa melhor. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele quando escreve lá em Colossenses, ele escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Aquilo que nós fazemos, ainda que nós façamos para o homem, a Bíblia diz: faça como ao Senhor. Faça como ao Senhor, e não para o homem em si. A gente olha muito quem é que vai ter os benefícios daquilo que nós fazemos. E às vezes nós ficamos injuriados porque nós vemos que o que nós fazemos está trazendo benefício para os outros, e nós nos sentimos prejudicados por causa daquilo. Nós nos sentimos não beneficiados. Por que que ele está recebendo? Quem trabalha sou eu, quem faz sou eu. Por que que ele está recebendo? Mas Deus não está esquecendo de você. Deus não está esquecendo das suas atitudes éticas. Deus não está esquecendo da sua integridade. Deus não está esquecendo daquilo que você faz com todo o seu coração para agradar ao Senhor. Amém, queridos? O Senhor não deixa de ver estas coisas. Talvez as pessoas não vejam, talvez o homem não veja, mas Deus está vendo. Jacó, então, ele faz uma proposta vantajosa. Ele percebe que Labão precisa dele ali. Ele faz uma proposta vantajosa para Labão. Jacó, ele tinha dito que iria passar pelo rebanho de Labão e separar os salpicados e malhados e negros entre os cordeiros e os salpicados e malhados entre as cabras. Ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu não quero salário, não quero que você me dê nada, eu continuarei contigo mais um tempo, mas eu vou pegar essa pequena parte, esses que geralmente parecem sem valor nenhum, salpicados, malhados, os negros. Eu vou ficar com essa parte, eu vou passar lá no meio do rebanho, vou separar deles, se você concordar, eu vou separar eles, esse será o meu salário. Eu vou cuidar do teu rebanho, vou cuidar do meu rebanho. E a ideia de Jacó era que ele, tendo aquela pequena parte, ele poderia produzir ou fazer com que aquilo crescesse também. E Labão viu naquilo um grande negócio para ele. Ele estava de olho, né? Mas Labão aceitou a proposta de Jacó. Tanto Labão quanto Jacó, eles tinham um espírito enganador. Ambos procuravam o tempo todo maquinar contra o outro para tirar vantagem.
Esse era o espírito que dominava. Provavelmente havia no coração dos dois aquele sentimento constante de que seriam enganados, e por isso eles buscavam agir primeiro. Eu vejo, queridos, que muitas pessoas, elas assim separam, né? Separam a vida espiritual da sua vida material, da sua vida cotidiana, da sua vida financeira, por exemplo, como se fossem duas coisas distintas. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, eu vou aos cultos, mas lá nos meus negócios, quem manda sou eu. Lá nos meus negócios, quem determina as coisas sou eu, e eu faço aquilo que eu acho que devo fazer para alcançar, não importa. As pessoas separam. Agem nos seus relacionamentos comerciais sempre com a intenção de tirar vantagem dos outros. Sabe, queridos, eu vejo que a nossa vida, em todas as áreas, ela precisa ser um reflexo da glória de Deus, em todos os momentos e em todas as situações que nós vivemos. Não é só dentro da igreja, não é só neste lugar, não é só no momento que nós separamos para adorar a Deus, mas em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos espelhar a glória de Deus. Paulo também escreve lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele escreve para a igreja de Corinto dizendo: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Ele está dizendo, olha, em qualquer situação na sua vida, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Jacó, ele estava sendo tratado por Deus. Apesar dele ter aquela pecha, aquela situação, né, de que era uma pessoa que gostava de tomar vantagem, enganando as outras pessoas, ele estava sendo tratado por Deus, e nós podemos ver isto nesses momentos da sua vida. Mas Labão queria tirar vantagem, proveito daquele novo acordo. E talvez na cabeça de Labão ele deva ter pensado, bom, Jacó não faria esta proposta sem alguma intenção por trás, né? Porque a gente está sempre imaginando na vida dos outros aquilo que muitas vezes nós somos. E nós temos uma dificuldade muito grande de acreditar que as pessoas mudam. Nós temos uma dificuldade muito grande de acreditar que as pessoas podem ter o seu caráter transformado. E nós estamos sempre olhando para os outros, na verdade, espelhando nos outros aquilo que nós estamos vivendo. Então ele deve ter pensado, bom, Jacó está com alguma intenção por trás dessa história. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele mesmo faz, ele nem manda os funcionários dele fazer, mas ele mesmo vai lá e ele então separa o rebanho, coloca os seus animais, né, aquilo que Jacó, ele fez o que Jacó pediu. Ele vai lá e separa as malhadas, as salpicadas, os cordeiros das cabras, os negros, e separa e trata de botar o seu rebanho, aquilo que ele tinha combinado com Jacó, ele trata de colocar aos cuidados dos seus filhos. Por quê? Porque ele não confiava em Jacó. Aquele mesmo homem que reconheceu alguns momentos antes que a sua casa tinha sido abençoada pela vida de Jacó, pelo trabalho de Jacó. Aquele mesmo homem que tinha declarado, eu sei que o Senhor me abençoou por tua causa. Agora ele trata de não confiar mais em Jacó. Ele separa o rebanho. Jacó, olha, você vai trabalhar para mim, você vai ter o que você pediu, mas
Os meus filhos vão estar, olho grande em você. Hã? Quero ver o que você vai fazer. Quero ver o que você vai fazer. Na cabeça de Labão, Jacó trapassaria de alguma maneira, né? Talvez cruzando os animais que ele tinha separado com os rebanhos de Labão, para gerar mais animais malhados, salpicados, negros. Eu acho que essa era a única, a visão que Labão tinha, né? De ser a única maneira de Jacó prosperar, de ele conseguir prosperar nos seus negócios. Apesar da desconfiança de Labão e das maquinações para que Jacó não tivesse vantagem naquele acordo, nós vemos, querido, o cuidado de Deus sobre a vida de Jacó. Sabe, às vezes você pode se sentir prejudicado por alguém que não quer ver a tua prosperidade. Mas se você agir corretamente, Deus vai te abençoar, não importam as circunstâncias. Você vê as pessoas fazendo coisas para te prejudicar, mas Deus está trabalhando em teu favor. E aqui novamente nós vemos Jacó, porque o velho homem ainda estava nele, ele estava sendo transformado. Ele estava sendo transformado numa nova pessoa. Ele estava demonstrando sua confiança em Deus, mas de vez em quando a gente tem uns deslizes, queridos, né? A gente vê uma oportunidade e nós queremos fazer as nossas coisas, a nossa maneira, colocar em prática os nossos esquemas, porque nós vamos conseguir mais resultado naquilo. Então nós vemos aqui novamente Jacó utilizando os esquemas que ele tinha para prosperar. Ele começa, né? Vou colocar essas plantas aqui de tal maneira, assim, assim, assim. Isso vai trazer um resultado. Isso não passava de um misticismo, talvez de um costume ou de uma crença de que aquilo poderia influenciar na concepção dos animais. Mas não há qualquer indício aqui na Bíblia, queridos, que esta situação foi o que fez o rebanho de Jacó prosperar. Pelo contrário, foi a graça de Deus. Ele usa dos seus esquemas. Aparentemente, quando a gente lê esse texto à primeira vista, dá a impressão de que Jacó teve uma boa ideia, então aquilo funcionou para ele. Não, queridos, aquilo não funcionou. Aquilo era apenas uma forma mística de tentar mudar alguma coisa, mas que não tinha nenhuma influência. A genética não muda porque você fica olhando para umas varas de amendoeira ou para alguma coisa na sua frente e faz com que o seu formato mude por causa daquilo. A genética dos animais não ia mudar por causa daquilo, mas Jacó foi abençoado por causa da graça de Deus. Não foram os esquemas de Jacó que fizeram o seu rebanho prosperar. Jacó tinha orado ao Senhor e tinha feito um voto. Ele tinha feito um voto quando ele teve esse encontro com Deus lá em Betel. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada que eu tenho que empreender, em me der pão de comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a terra do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E nós vemos, queridos, que Deus não somente fez o que Jacó pediu, não somente atendeu a oração de Jacó, mas ele fez muito mais. Durante algum tempo, talvez Jacó tenha tido somente aquilo que ele mesmo pediu. Ele pediu, olha, que eu tenha pão para comer, que eu tenha água para beber, que eu tenha roupa para me vestir. Durante o tempo que ele esteve lá como empregado do seu sogro, ele não teve nada, ele não conquistou nenhum bem, ele não conquistou nada, ele teve apenas a sua família, ele teve apenas o sustento da sua própria vida e dos seus filhos. Mas Deus estava com ele, estava cuidando da vida dele. Deus respondeu à oração de Jacó, que tinha
feito muitos antes, ele tinha feito essa oração muitos anos antes. E Deus fez mais do que ele pediu. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos ver que Deus vai responder a nossa oração e vai fazer abundantemente mais. De tudo aquilo que nós pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que imagina o nosso coração, Deus vai te dar muito mais, meu amado. Deus vai te dar muito mais. Nós não precisamos de esquemas, nós não precisamos agir de maneira errada, nós não precisamos fazer coisas que a gente acha que vai dar resultado, mas muitas vezes você enxerga que aquilo que você está fazendo não é uma coisa muito correta. Às vezes somos induzidos a tomar atitudes erradas, achando que nós precisamos daquilo para ter sucesso nas nossas empreitadas. A falta de fé e confiança em Deus faz com que o homem busque agir de maneira muitas vezes errada. E Deus está dizendo para você, olha, confie no Senhor. A gente está falando aqui de alguma coisa que envolve uma parte financeira ou de prosperidade financeira, mas isto, queridos, vale para todas as áreas da sua vida. Para todas as áreas, seja qual for. Pode ser a área dos relacionamentos, pode ser a área dos sentimentos, pode ser a área dos relacionamentos de amizade, do relacionamento dentro de casa, seja que área for, queridos. Se você agir corretamente, Deus vai trazer bênção sobre a sua vida. Amém? Nós não precisamos fazer nada para que Deus realize algo na nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu vejo aqui apenas que Jacó, ele estava se permitindo ser moldado por Deus. Ele estava se permitindo ser transformado pela mão de Deus. Deus estava agindo na vida dele. Deus estava agindo em favor dele. Deus cuida dos mínimos detalhes da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? O que nós precisamos é agir com integridade. Agir com integridade, para que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Fique de pé.